Olá pessoal, eu sou o Wilson Espigarol. Sejam muito bem-vindos ao canal, né? Eu peço que vocês se inscrevam aqui e também sigam a nossa página no Instagram, Manejo de Pasto. Esse é o terceiro vídeo, né, de uma série de 3 vídeos, onde a gente está falando sobre relações inteligentes dentro do manejo das pastagens, né? Então, hoje a gente vai abordar a pressão de pastejo e também a relação colaboradores com número de cabeças. Caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo 1 e número 2, né, onde a gente falou sobre GMD, lotação, a produção aí de arrobas por hectareano e também o tempo correlacionado ao GMD, tanto para macho quanto para fêmeas, pode procurar aqui no nosso canal e assistir também esses 2 vídeos, né? Bom, pessoal, quando a gente fala de pressão de pastejo, né? Então a gente está falando de uma pressão que pode ser baixa ou alta, ou estar numa pressão ideal, né? Que seria uma taxa ótima. E o que é essa pressão? É o quanto a gente coloca de gado, de boca, para colher essa forrageira que a gente produziu. Então, quando a gente tem uma baixa pressão de pastejo, a gente tem o famoso subpastejo, ou seja, a gente está produzindo uma certa quantidade de forragem, só que a gente não tem a quantidade de animais suficientes para colher essa forragem. Então acaba que o nosso pasto ele acaba passando, a gente acaba perdendo material que foi produzido. Quando a gente tem uma pressão de pastejo alta, a gente está aí ocasionando um super pastejo, né? Então a gente está produzindo, só que o tanto de animal que a gente precisa manter nessa área está consumindo mais do que deveria. Então a gente não deixa resíduo e rebaixa essa pastagem demais. Isso a longo prazo é prejudicial para a planta. Os dois extremos são muito ruins, né? A gente tem aí diferença de produção por motivos diferentes, que a gente já falou também aqui no nosso canal, que o subpastejo e o superpastejo são muito ruins. Sempre quando a gente tem os extremos, a gente tem queda no desempenho. Então, o que seria o ideal? A gente encontrar o ponto de equilíbrio, né? E esse ponto de equilíbrio, aqui de acordo com esse gráfico, é onde a gente tem essa amplitude ótima, ou seja, aqui a gente vai ter o maior desempenho possível, né, de ganho por animal, que seria o GMD individual, e também o maior ganho por área, né? Então, esse ponto aqui de intersecção entre essas duas curvas é onde a gente consegue obter os melhores resultados. Então, a gente tem como que a gente chega, né? Quais são as estratégias para a gente chegar nessa amplitude ótima? Primeiro ponto, manejo, né? Sempre respeitar as alturas de entrada, altura de saída, reposição de fertilidade de solo dessas áreas de pastagem, os ajustes de lotação, né? Então, quando a gente tiver uma carga muito alta, ou suplementar dentro dessa mesma área, ou retirar animais, e também o inverso, quando a gente tiver poucos animais, colocar uma carga maior para consumir essa forragem. Então, sempre observar o comportamento dessa área durante o ano. E também aí as questões de suplementação que podem ajudar a potencializar o consumo de uma forragem que está um pouquinho mais passada, ou também suplementar para que os animais não comam exageradamente numa área que não suportaria aquela taxa de lotação. Aqui pode até ser uma suplementação volumosa. Então, são várias estratégias que podem ser feitas para a gente achar essa amplitude ótima de cada área. E aqui embaixo a gente consegue ver como essas relações se comportam, né? Então, quando a gente tem um aumento da pressão de pastejo, a gente tem um aumento do ganho por área, porém aqui um declínio do ganho individual por animal, caso a gente não suplemente, né? E aqui nessa parte de baixo a gente consegue observar que quando a gente tem uma diminuição da pressão de pastejo, a gente diminui o ganho por área, porque a gente não tem tanta boca comendo dentro da mesma área, né? Não tem tanto animal colhendo forragem, porém a gente ganha mais peso por animal, porque esse animal vai estar escolhendo o que ele vai comer. Então, ele vai comer folha de qualidade que ele vai estar ali selecionando. Então, geralmente, esse ganho dele é maior. Caso esse pasto não esteja também muito passado, ele esteja ingerindo aí uma quantidade muito grande de fibra, né, de material já senescente, que já cumpriu o seu ciclo e está com um teor, uma qualidade nutricional inferior. A segunda relação aqui que a gente vai ver hoje, né, pessoal, é relação de colaboradores pela quantidade de cabeças, né? Então a gente tem sempre que pensar em diluir os custos fixos da nossa propriedade, né? O custo variável ele aumenta de acordo com o número de cabeças. Então o custo variável, desde que muito bem planejado, ele não é preocupante, né? Se eu tenho 100 animais, eu vou gastar X com nutrição. Se eu tenho 200 animais, eu vou gastar 2x. Então ele aumenta e diminui conforme o número de cabeças. Agora, o custo fixo,
ele não necessariamente aumenta ou diminui de acordo com o número de cabeças, né? Eu posso ter um funcionário cuidando de uma cabeça ou um funcionário cuidando de 500 cabeças. Então, quando eu aumento o número de cabeças, eu acabo reduzindo essa despesa mensal. Isso é muito importante para a saúde do negócio. Então, a gente tem que sempre tentar estruturar o modelo de negócio para utilizar o potencial máximo de cada colaborador, né? Então, se o colaborador consegue aí administrar 700, 750 cabeças de recria por ano, né, dentro da fazenda, ele consegue fazer esse trabalho tranquilo, então a gente tem que tentar ter esse número de animais por colaborador para diluir o máximo essa despesa fixa mensal que a gente tem com ele. Desde que a gente não prejudique a boa execução do serviço, né, das atividades a serem realizadas. Então, a gente tem, por exemplo, na atividade de cria, ela é uma atividade mais delicada, ela requer um manejo mais frequente na época de parição, na época de estação, então não adianta também querer economizar em mão de obra e não fazer o serviço como deve ser feito. Então, muito importante entender cada sistema produtivo e também a estrutura da fazenda, né? Se ela permite um funcionário sozinho cuidar de 700 cabeças, ou se a estrutura é ruim, as áreas de pastagem não tem corredor, sozinho ele não consegue manejar os animais de um pasto para o outro, então teria que ter 2 funcionários, então tudo isso tem que ser pensado dentro do projeto. E sempre que possível, né, otimizar o layout da fazenda, fornecer estrutura adequada para esses colaboradores, realizar boas práticas de manejo, né, sempre capacitar a equipe, tudo isso também favorece a gente ter uma equipe cada vez mais eficiente e os animais ganhando cada vez mais peso. Aqui a gente tem então como se comporta essa relação, né? Quando eu aumento o número de colaboradores, eu aumento o valor aí do meu custo fixo cabeça mês. Então, ela é sempre aqui diretamente proporcional. A gente tem aqui 2 exemplos, a Fazenda 1 e a Fazenda 2, para vocês observarem como impacta no custo mensal a mão de obra permanente, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um colaborador que ganha um salário aí de R$ 2.500, Fazenda número 1 com 785 cabeças e 3 colaboradores para manejar esses animais. O custo de colaborador por cabeça mês fica na casa de R$ 9,55, né? Quando a gente parte aqui para o segundo exemplo, para a Fazenda 2, a gente tem o mesmo valor, né, de salário desses colaboradores, o mesmo número de cabeças, né, 785 cabeças, porém a gente reduziu de 3 para 1 colaborador. Um colaborador nessa fazenda aqui, ela é muito bem organizada, muito bem planejada, o colaborador é um cara capacitado, ele consegue sozinho tocar aí as 785 cabeças. Então a gente reduz para 1/3 do valor, caindo para 3,18. Isso dá uma diferença cabeça mês de 6,37. Então é uma diferença muito significativa quando a gente pega e coloca isso em cima de um volume de animais que a gente vai trabalhar. Então sempre pensar, pessoal, em tentar diluir esse custo fixo, mas não deixar que essa diluição prejudique o dia a dia da fazenda. Tá? Então é importante fazer essas práticas, pensar em layout de fazenda, capacitação, mas também não deixar que isso afete aí no que tem que ser feito. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. Esse é o nosso terceiro e último vídeo dessa série, né? Caso tenha alguma dúvida desse ou dos outros vídeos, podem me procurar via e-mail ou Instagram. Estou inteiramente à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.